A história de José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila, nasceu em Aracaju, em 12 de junho de 1958, foi um pugilista brasileiro repetidas vezes campeão brasileiro e sul-americano de boxe na categoria peso pesado, campeão das Américas, pelo Conselho Mundial de Boxe, e mundial, pela Federação Mundial de Boxe Profissional, também na categoria de peso pesado. Recebeu a alcunha Maguila por semelhança ao porte físico do personagem Magila Gorila, da Hanna-Barbera. Praticou profissionalmente o pugilismo entre 1983 e 2000. Das 85 lutas oficiais, obteve 77 vitórias, sendo 61 por nocaute, 7 derrotas e apenas um empate técnico. Maguila se deslocou ainda muito jovem da região Nordeste para o grande centro urbano de São Paulo, Brasil. Fazia parte, assim, de um movimento migratório mais amplo, realizado por muitos brasileiros desfavorecidos economicamente, que deixavam o Nordeste. Trabalhou desde cedo na construção civil, e treinava boxe no tempo livre, por vezes de maneira improvisada, usando, antes ou depois do expediente, usava pneus como alvos para praticar seus golpes. Apesar da falta de oportunidades de receber desde cedo treinamento profissional, se destacou no pugilismo de maneira que chamou a atenção do empresário e locutor esportivo, Luciano do Vale. Durante a primeira parte de sua carreira, teve Luciano como principal divulgador. Suas lutas eram uma das atrações do Show do Esporte, programa dominical da Bandeirantes. À época, ele foi treinado pelo famoso americano Ângelo Dundee, que instruiu lutadores como Sugar Ray Leonard e Muhammad Ali. Maguila foi, por muitas vezes, questionado sobre sua técnica de perceber a fragilidade de seus adversários. Maguila tinha muitas virtudes, haja vista o seu cartel vitorioso, o predomínio no boxe sul-americano e a sua posição no ranking mundial. Treinando com o técnico Ralph Zumbano, ganhou o título sul-americano contra o argentino Juan Antônio Figueroa, em luta realizada no ginásio do Ibirapuera. Sua primeira derrota foi contra Walter Daniel Falcone, no ginásio do Corinthians. Depois, Maguila perdeu, também por nocaute, em Sorocaba, para o holandês André van der Oetelaar. Quando passou a ser treinado pelo ex-campeão mundial Miguel de Oliveira, venceu a revanche contra seus dois primeiros adversários. Sua luta mais importante aconteceu em 15 de julho de 1989, quando Maguila, então segundo no ranking do CMB, Conselho Mundial de Boxe, enfrentou o norte-americano Evander Holyfield e foi nocauteado no segundo round. A parceria com a Lucky, empresa de Luciano do Vale, terminou em 1989 após a sua vitória sobre o pugilista Walter Armando Maceroni. Luciano havia decidido pelo fim da carreira do lutador sem consultá-lo, atitude com a qual Maguila não concordou. No dia 16 de junho de 1990, aos 32 anos, Maguila subiu ao ringue no Caesars Palace em Las Vegas para enfrentar George Foreman, com 41 anos, na preliminar da luta entre Mike Tyson e Henry Tillman. A luta acabou no segundo round, quando George Foreman nocauteou o brasileiro. Maguila tornou-se o primeiro brasileiro campeão mundial dos pesos pesados no dia 22 de agosto de 1995, então aos 37 anos, ao derrotar por pontos o inglês Johnny Nelson na cidade paulista de Osasco. O título era pela Federação Mundial de Boxe, uma das entidades que representam a categoria. Maguila encerrou a carreira profissional em 29 de fevereiro de 2000, após a sua derrota por nocaute para Daniel Frank. Entre as vitórias mais expressivas, venceu James Smith, James Tillis, Alfredo Evangelista, campeão do título europeu dos pesos pesados, e o argentino Daniel Falcone. Maguila fora dos ringues. Em 1997, o escritor Carlos Alencar lançou o livro Maguila, a saga de um cabramacho campeão contando a infância, a juventude e a carreira do atleta. Na TV, Maguila chegou a ser o comentarista irônico de assuntos de economia do programa Aqui Agora. Também fez parte do elenco fixo do Show do Tom, da Rede Record em 2004. Em 2009, Maguila iniciou a sua carreira de cantor lançando um álbum com sambas, intitulado Vida de Campeão. Ele também criou e manteve a ONG Amanhã Melhor, que passou a ensinar o boxe a crianças e jovens carentes. Em 2010, foi ainda candidato a deputado federal pelo PTN, tendo sido apenas o 372 graus colocado com 2.951 votos. Nesse mesmo ano, foi diagnosticado equivocadamente com mal de Alzheimer. Alguns anos mais tarde, o ex-lutador ficou internado por 2 anos, tendo sido diagnosticado definitivamente com encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística, uma doença neurodegenerativa progressiva que causa declínio cognitivo,
alterações de comportamento e problemas de memória através da destruição dos neurônios, ocasionada por repetitivos golpes na crânio. Durante sua internação, tinha dificuldade para se alimentar pela incapacidade de mastigar normalmente. Por este motivo precisou ser submetido a uma gastrostomia, recebeu uma sonda que auxiliava na alimentação e por consequência emagreceu 28 kg. Entre 2014 e 2016, passou por 3 diferentes instituições de saúde: Hospital da Santa Casa de Misericórdia, Hospital Dom Pedro II e Clínica Encare. Em setembro de 2016, recebeu alta hospitalar da clínica onde recebia o tratamento, pois obteve melhoras significativas na fala, locomoção e comportamento. Em outubro do mesmo ano, já se comunicava bem e compreendia perfeitamente as informações. Desde 2017 morava em Itu, onde recebeu tratamento paliativo com uso de canabidiol. Morte de Maguila. Maguila faleceu dia 24 de outubro de 2024 aos 66 anos nas dependências do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em março de 2024, a esposa de Maguila, Irane Pinheiro, informou que ele lutava contra uma doença degenerativa há 15 anos e havia sido internado em uma clínica para tratamento de demência pugilística. 6 anos antes do seu óbito, Maguila declarou interesse em doar seu cérebro à USP para estudos, então seu cérebro foi doado à USP. Deixou esposa e 3 filhos, Edmilson Lima dos Santos, Adenilson Lima dos Santos e Adilson Rodrigues Júnior. O corpo de José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, foi velado em cerimônia aberta ao público na Assembleia Legislativa de São Paulo. Essa foi uma pequena história de mais um ícone do Brasil.